E aí, pessoal do Qual a Palavra Cast, estamos aqui para mais um episódio e hoje recebendo uma das nossas patrocinadoras. Já estávamos em off aqui alinhando algumas entrevistas futuras, porque temos muito assunto. E hoje, então, eu recebo a doutora Silvânia Goldbeck Jungs. É que eu sou acostumado, como eu conheço ela há muito tempo, só com o Goldbeck. E aí, então, por favor, doutora, dá o seu boa noite aí, vamos trocar uma ideia hoje. Então, boa noite, Giacomo, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. E vamos lá, estou ansiosa para responder suas perguntas. Foram muitas, né? Sim. Se eu não me engano, foi a entrevista, essa entrevista pré-estruturada, que mais tiveram questões, foi essa, e ainda eu eliminei algumas. Opa, isso é um bom Porque sinal. é um bom sinal, porque tem muita conversa, né? Muito Sim, assunto sobre a tua profissão, sobre a formação e até a área específica, né? É muito abrangente, sim. muito abrangente. Então vamos começar a conversar como que você começou na área do direito, até a questão quando que eu quero fazer direito, como que foi essa caminhada ali, bem no iniciozinho, antes da faculdade. Tá, então eu vou começar desde pequena, pode ser? Pode ser, claro, claro. Então, não sei se você conhece minhas irmãs, elas são gêmeas, né? E eu sou a mais velha. Então, elas sempre gêmeos brigam muito. E eu era mais velha, eu sempre falava para o pai e para a mãe, quando eu chegava em casa, depois do trabalho, não, mãe, não foi assim. Foi assim, quem tem razão é essa, quem está errada é aquela. Como é que pode, E né? aí, aí a minha mãe falava assim, essa menina vai ser advogada. Daí eu olhava para a mãe, Nem sabia o advogada. que que era direito. Mas pior que eu sabia, porque o Aham. meu padrinho, Dr. Clemente Averbeck, Ah, ele é um sim. grande Sim, advogado. sim, sim. Então eu sabia o que que era advogado. Aí o Dr. Arli Ruppenthal, Uhum. outro advogado muito bom que já foi embora daqui, hoje está em Balneário Ele Camboriú, era daqui também. ele era daqui e era padrinho da uma das minhas irmãs gêmeas. Tá? Então, e a minha mãe trabalhava no fórum, olha só. Então, o direito Aí sempre esteve tudo estava presente. presente É, ali no teu meio. tanto é que quando tinha sorteio de jurados no fórum, me chamavam, que eu era pequena, para tirar o nome, que não podia saber ler. Aí um dia não tinha nem outra Oh, criança para fazer o sorteio do jurado, né? sim. Aí a mãe foi lá em casa, porque a gente morava pertinho do fórum, tu lembra Uhum. onde é que eu Sim, sim. morava, né? Sim. Hoje é o escritório do doutor Jair Dalri. Era uma Sim, ali. casinha de madeira bem próximo ao fórum. Aí a mãe foi lá, olha, Silvane, estão te chamando para fazer o sorteio dos jurados. Beleza, fui lá. Eu pequenininha adorava ir no fórum quando a minha mãe me chamava, né? Aí o juiz perguntou, você já sabe ler? E eu estava no primeiro ano. Então eu já estava aprendendo ali. Então, Sim. com uma criança que está no início, pede se já sabe ler. Você disse com todo orgulho, sim, já sei ler. Aí o juiz olhou assim para a mãe, então ela não pode. Tem que ser uma criança que não sabe ler, porque é pro sorteio. Mas, tipo, né? Enfim, eu não tinha visto, era dentro Sim, de um, sim, sim. né? Mas o Bem, juiz, bem fechado. bem Bem fechado, fechado. mas o juiz, ó, era todo formalista. Aí o promotor falou: não, mas, doutor, não tem problema, porque tá tudo, né, dentro do. Aí, enfim, passou e eu fui, tirei, mas acho que foi meu último, minha última participação Teu para último sorteio, ato. meu último ato ali. Só pra gente diferenciar, hoje como que funciona esse sorteio? Olha, eu não sei. Porque Uhum. como não é, eu não atuo no penal, então eu Ah, sim. confesso que eu não Sim, sei sim, te sim. dizer como é que é hoje. Deve ser mais tecnológico, assim, Deve né? ser tecnológico, sim, mas antigamente, né, Sim, isso lá isso é. em 80 anos, a década de 80, Nossa. tá? Era dessa forma, né? Foi logo que o fórum inaugurou ali, né? Porque antigamente o fórum era ainda em outro local, né? Uhum. Mas enfim, então a minha pegada com o direito é desde pequena, Uhum. tá? A minha mãe, ela era auxiliar de serviços gerais no fórum. Ela fazia cafezinho, ela organizava a sala do juiz. Então, às vezes eu ia junto com ela, que ela ia no horário onde que o juiz não estava, para poder limpar a sala dele, né? Uhum. E eu lembro que tinha uma cadeira preta de rodear, assim, Aham. e eu ia junto com a mãe, eu me rodeava naquela cadeira e E me aquele espaço, achava o máximo. Eu pequenininha naquela cadeira enorme, sabe? Isso me dava um um poder, empoderamento, empoderamento.
Mas jamais passou na minha cabeça que um dia eu seria da área jurídica, né. Então, mas enfim, tudo começou por ali. Uhum. Aí depois, eu lembro que meu pai era muito de assistir Jornal Nacional e todo mundo lá Sim. em casa podia assistir o Jornal Nacional. Já o show da Xuxa era limitado, que é a minha época do show da Xuxa. Sim, O sim. show da Xuxa era 1 hora e deu, mais que 1 hora na frente da TV não podia. Agora, Jornal Jornal Nacional, Globo Nacional. Repórter, Fantástico. Fantástico, isso tudo sim a gente podia e devia assistir Até junto com tinha ele. um bastante que lidava com questão de direito e leis, que era um Linha Direta também, Linha só que esse Direta, era mais essa era tarde. mais tarde, Mais é. tarde. Globo Repórter também, esses reportagens, programas de reportagem, meu pai que ele foi professor, então ele Uhum. gostava muito que a gente assistisse para aprender, e o meu pai também me controlava muito de estudar, 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 e ele fazia ditado e tirava para mim a Nossa. tabuada para ver. Nossa, eu tinha que ser a melhor das melhores, sabe? E ainda cuidar das irmãs ao mesmo E tempo. ainda cuidar das minhas irmãs, as gêmeas, enfim. Mas então, nesse meio tempo aí, eu queria ser astronauta. Tá. Aí depois eu queria ser jornalista. Sim, Então até hoje, olha, tô com o microfone, já tô me sentindo, né, um pouco já tá se né. soltando um pouco. Aí o pai falava: "Mas jornalista, para ser jornalista tem, né, tem que fazer muito sucesso, senão não ganha E dinheiro". talvez ele tinha visão também de onde tu estava, né, tipo, Mondaí, Exato. nossa, Aí eu falei: "Mas jornalista. pai, eu vou ser famosa igual a Fátima Bernardes, pensa só". Bom, enfim. Então a minha trajetória com o direito foi assim, rodeada com essas Sim, influências, né. E como o meu padrinho mais próximo era o doutor Clemente, eu sempre via ele bem vestido, de terno, sim, gravato, sempre. sempre falava muito bonito, até A hoje, postura, ele né, tem uma postura a postura. muito legal, assim. Então ele que me espelhei nele para seguir a Uhum. E era ali perto também, né, o sim, escritório dele, era, bem tudo pertinho, né, pertinho. tudo Sim, pertinho. a gente era vizinhos, né, Uhum. então foi ali. E o doutor Arlie Huppenthal também, né, que era padrinho da minha outra irmã, e também depois eu gostava muito de ler, né, Sim. de ler não somente para mim, mas ler em voz alta para os colegas. Ah, Tanto é que na aula de português era uma disputa, tinha eu e um outro colega e sempre eu queria ler, sempre. Tanto sim. é que eu fui a oradora da turma e tal. Então, parece que eu. Concorria a Grêmio Estudantil. Sim, sim, também. Mas então, sempre gostei de me comunicar. E o Uhum. direito, queira ou não É queira, comunicação. é a Sim. comunicação, né? O direito ele é uma das áreas das humanas. Das humanas, Das humanas. exato, das E humanas. e às vezes é meio, tipo, espantoso isso, né, porque a gente vive um mundo das humanas, ele parece meio fechadinho, tipo história, geografia, aí sociologia, filosofia, ensino religioso. Mas as humanas, elas se espalham em muitas outras áreas, em muitas. Até a questão da economia mesmo. Uhum, Economia é uma área das humanas. das Ah, mas tem humanas. cálculo. Tá, então também é da área da matemática. É. Mas é muito interessante. Pois é, aí você estava falando da questão do teu meio e tal, né? Mas aí quando chegou o teu final do período na escola, que daí, assim, né? Tu já falou que o pai de vocês pressionava para estudar e tal, então ali já tinha que ter um pensamento do que fazer quando sair da escola. Tu já tinha ali formado o pensamento de fazer direito ali? Tu tinha largado a ideia de ser astronauta? Como que foi? Sim, Como que foi aí a transição ali? então, aí quando eu estava no terceiro ano, ali eu me decidi que eu queria fazer direito mesmo, Uhum. né. Aí eu fui para Santa Maria, prestei vestibular lá da Federal, menino de Deus, o vestibular, eu achei que eles tinham errado a prova, que tinha umas coisas de física, matemática que eu nunca tinha visto na vida. Ah, imagina. Aí eu pensei: "Nossa", e eu achando que eu ia passar no vestibular de direito na Federal em Santa Maria. Na época era 18 por 1, na É, época, né. sempre foi muito concorrido lá, né? É. Mas tá louco. Só que aí eu vi que aonde que eu morava, né, tipo, não ia ter condições. Aí não passei, obviamente, no Uhum. vestibular, e falei para o meu pai: "Olha pai, sem um cursinho pré-vestibular, eu não vou conseguir passar no direito que eu quero". Sim. Aí o meu pai: "Não, mas então tu vai fazer administração, você vai fazer pedagogia, que a gente precisa, educadores, professores, né". Eu falei: "Sim pai". Tem razão desde daquele tempo, porque hoje Exato, também é. Falei: "Sim pai, mas eu não quero, eu quero fazer direito". Eu admiro essas sim. profissões, mas eu sinto que eu tenho que fazer direito. "Mas Silvânia, direito é muito difícil, direito é isso, direito é aquilo". "Pai, eu quero fazer".
Então faz. Aí eu fui para Frederico de ônibus, sozinha, Tá, mas ali daí tu foi fazer o o cursinho preço, pré-vestibular, um curso me inscrever no cursinho pré-vestibular. pré-vestibular. Uhum, Uhum. Fiz 1 ano de cursinho pré-vestibular. uhum. No outro ano, fui de novo para Santa Maria. E Não aí, passei na não passou. Federal, mas passei daí na URI, Uhum. né? Aí passei na URI, aí ia toda noite de ônibus para Frederico e foi 5 anos e meio. Bom. Meio ano era nos sábados de manhã, Ah, sim. né? Daí a gente ia de carro, né? Com os colegas, a gente revisava o carro. E aí a pergunta que eu sempre faço, porque esses dias até eu me surpreendi numa entrevista, porque tinha uma profissão que precisava de estágio, eu não tinha ideia. Eu acho que foi com o Jax a entrevista. Como que foi? Tem estágio também? Eu não lembro, porque eu tinha muitos amigos na faculdade que faziam direito, mas eu Uhum. não lembro. O direito também tem Tem, estágio? Tem também essas... tem estágio. Aí abriu, era bolsista no Ah, sim. fórum, Uhum. né? Na época era bolsista pelo Tribunal de Justiça, e aí teve uma seleção, né? Aí o juiz entrevistava, e aí ele escolhia. Não tinha prova, nada, era só pela entrevista. E aí, eu sempre fui uma pessoa de sorte. Eu me considero uma Uhum. pessoa de sorte. Aí o juiz fez a entrevista e ele ficou em dúvida entre duas pessoas, entre eu e uma outra moça. Aí eu pensei, mas eu tenho certeza que vai ser eu. E aí fizeram um sorteio. Adivinha? Eu fui Caramba. sorteada. Bah, e era um só? Era uma vaga só. Aham. Naquele momento era uma Sim, vaga só. sim. Depois de acho que de uns 2, 3 meses, abriu outra vaga, mas daí não era para trabalhar no cartório judicial, era para trabalhar no cartório do Juizado Especial Cível. Uhum. Daí aquela menina que ficou em segundo lugar foi chamada, daí ela trabalhou. Ah, No fim, nós duas trabalhamos juntas, né? Só que ela trabalhava no Juizado Especial e eu trabalhava no cartório ordinário, assim, do rito sim. ordinário, que daí ele fazia de tudo, tudo um pouco, né? Então, aí depois eu trabalhei 1 ano no cartório, depois eu fui 1 ano no gabinete, era direto assessora do juiz. Bah. Aí, daí venceu o meu contrato, aí fizeram Contrato era um por dois ano, dois anos, anos. 2 anos. Bom, tem estabilidade daí também, né? Aí depois eu consegui mais um estágio por mais 2 anos, foi no primeiro ano. Então, eu fiquei 4 anos lá. E depois de me formar, eu ainda fui contratada pela Prefeitura de Riqueza por mais meio ano, que eles faziam um convênio com o eleitoral na Aham. época. Então, tinha Iporã, Mondaí e Riqueza. Tinha um cedido da Prefeitura de Mondaí, um cedido pela Prefeitura de Iporã e um pela Prefeitura de Riqueza. Daí eu fui pela Prefeitura de Ah, Riqueza. em Riqueza era em qual local daí? Não, tudo no fórum. Tudo aqui. Então dá para Ah, dizer tá. que eu trabalhei praticamente 4 anos e meio no fórum, Uhum. estagiando, aprendendo, É né? bom que dá bagagem, né? Nossa, dá Nossa, muito super. bom. Aí, tanto é que na faculdade, em processo civil, nossa, era barbada para mim. Eu não Sim, tinha dificuldade convivia com nenhuma, isso. porque eu tava sempre com um processo, né? Que no fórum o que tu mais faz é a questão processual, quando Uhum. você trabalha lá dentro, né? Então, foi olha, uma baita chance, uma baita escola eu ter feito esse estágio. Ah, que bom. E aí, depois desse período. Só para esclarecer, Ah, esse sim. estágio, ele era remunerado, Sim, tá? Mas para você se formar em direito, você tem que fazer o estágio obrigatório, que esse meu não era o já estágio é um obrigatório, outro é um modelo. outro. Aí eu ia para Frederico, no escritório modelo da própria URI, da própria Lá universidade. dentro tinha. Daí esse estágio eu fazia pela manhã, porque o Ah. estágio no fórum eu fazia pela parte da É tarde. que o fórum tinha um horário meio diferente. Hoje eu nem sei como Não, tá, assim. continua. É do meio-dia até às 19. Ah, Na meu Deus. época, acho que era da 1 até às 19. É, tinha um É, período que era as 2, eu acho, alguma coisa assim. então, aí na época, então, eu fazia pela manhã o estágio obrigatório, que era só uma vez por semana. Uhum. Mas aí era, Ah, tá. tipo, era na quarta-feira. Mas aí era quarta-feira a manhã inteira. Mas era só uma vez por semana. Aí tu Aí, voltava pra cá aí eu voltava pra cá e trabalhava no fórum e e depois depois ia pra faculdade. voltava pra lá. Voltava pra lá. Na quarta-feira era terrível, assim. Era o ioiô, né? É, Ioiô. E tá, daí ficou ali nesse período. E eu tenho uma pergunta engatilhada que é, eu adoro isso, um dos motivos de fazer o podcast foi isso, porque eu acho que Mondaí tem umas histórias. Mondaí é cidade pequena, né? sim. Trabalhar no fórum é uma coisa, porque no fórum pega a região inteira, né? E quando tu decidiu abrir um escritório, como foi esse processo? Tipo, tu começou sozinha, tu E- começou com mais alguém, como en- que foi esse processo? Então, eu não queria advogar. De Ah, jeito nenhum. Eu queria fazer direito, sim, mas advogar não.
Tanto é que quando eu trabalhava no fórum, eu não participava das audiências, Uhum. né? Pra que eu vou fazer audiência? Eu nunca vou advogar, né? Deixa eu Não ficar. queria. Não queria advogar. Não, eu queria fazer o concurso para juíza, né? Uhum. Eu ia ser juíza ou promotora, tá? Aí eu me formei e comecei a fazer concurso. Fiz tudo que concurso, não passei, fiz a OAB, passei de primeira. E olha que Tá? não era fácil passar na Sim. prova da Não, OAB. até hoje não é, Até né? hoje, mas parece que antigamente era mais difícil A ainda, gente tem essa sabe? impressão. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Não passei em nenhum concurso, tô com a prova da OAB, o que eu vou fazer? Vou ter que advogar, né? Fazer o quê? Aí, o Casarim, Antoninho Casarim, que era Sim. meu colega de faculdade, ele disse, Sil, eu passei, você passou. Vamos fazer uma sociedade? Vamos abrir um escritório? Eu olhei pra ele, tu acha, Casarim? Sim, por que não? Então vamos. Em nenhum momento tinha pensado até ele falar. Até ele falar. Nenhum momento tinha pensado até ele falar. Até tava meio que desesperada, Sim, sabe? sim. O que eu vou fazer da minha vida agora, né? E abrimos o escritório, né? A parceria, trabalhamos 1 ano Onde era juntos. esse escritório? Esse Esse primeiro? escritório é do lado ali da Aquarela, onde é que antiga. Hoje é a barbearia do Bock. Do Perto Bock, da Aquarela? perto do Ah, Aquarela. sim, pra aquele lado ali. É, Sim. do menino do Edson Bock. É Edson Bock? Não, do outro. Do Bock. Agora eu não sei o Eu nome também não. do menino. Mas Não enfim, lembro. hoje é a Sim, sim. barbearia ali. Mas eu sei qual é. Bem localizado, né? Sim, sim. Só que não tinha cliente, né? Aí era Aí, vendedor. aí é o desafio da cidade pequena. Aí Fazer a fama primeiro, né? chegou, vendedor de abacaxi, vendedor de vassoura. Era vendedor de tudo que tu imagina, menos cliente. Né? Menos cliente. Ai, que tristeza. Até eu chegava a jogar paciência, porque eu não tinha o que fazer. Sabe? Que E desesperador. naquele tempo a divulgação era completamente outra, né? Era um mundo muito mais fechado. É, porque a questão da advocacia, a gente tem o código de ética, a gente Uhum. não pode fazer propaganda, Sim. né? Hoje em dia, com o provimento de 2022, que abriu um pouco as portas para as divulgações no Instagram, no Facebook, desde que seja de cunho informativo, Ah, sim. né? Mas antigamente também nem tinha Facebook, Sim. Instagram, redes E sociais, se né? tivesse, não ia poder igual. Não ia poder igual, E agora tem mais abertura. Agora tem mais abertura. Bom, enfim, foi difícil, um período bem difícil no início. Aí eu fiz um concurso, tá, para a prefeitura de Porã. Uhum. Logo em seguida, abri o concurso para a prefeitura de Mondaí para o cargo de advogado. Vou fazer. Passei em primeiro lugar nos 2. Pô, Sim, minha salvação, né? tu teve dúvida em escolher qual? Eu fui para Porã. Foi preparar. Fui para Porã por quê? Porque lá a carga horária era 20 horas Ah, e aqui era 40. E o salário, adivinha? O mesmo. meu Deus. Aí eu fui para Porã, né? Fui para Porã. E outra, eu já tinha o meu escritório montado aqui. Tinha acabado de montar meu Uhum. escritório. Eu acho que eu tinha montado ele fazia uns 4 meses com o Casarim, Nossa, né? cheirinho de novo ainda. E aí, pensei, daí eu vou ter que, né? Se eu pegasse aqui em Mondaí, às 40 horas, eu não ia poder ter o escritório. Então, por isso também optei por Iporã. Fiquei em Iporã por 15 anos. Meu Deus. Era concurso, né? Fiz a estabilidade e tal. E aí, com isso... E aí tu ia todo dia pra lá. Tu Todo continuava dia. morando aqui. Aí eu não tinha... Até tinha carteira, mas não tinha coragem de dirigir, porque traumas, As né? curvas As também. curvas, e uma vez, quando eu era adolescente, eu me acidentei, aí fiquei com trauma, né? Enfim. Sim. Aí eu ia de ônibus. É que tinha bastante. Né? Tinha bastante, E nossa. pra quem conhece a história da família, tem uma relação muito grande com a rodoviária. Com a rodoviária, né? exatamente. Sim, Então sim. conhecia todos os motoristas, Sim, estava em ixi. casa. Para mim, o ônibus era a extensão da minha casa, né? Não tinha problema nenhum em ir de ônibus. Aí depois eu consegui juntar um dinheirinho, comprei um carro. Pensei, não, agora o carro é meu, se eu bater é meu, não é do meu pai, né? Então Tu vou. lembra que carro que era? Eu comprei um Corsa, Ah, um Corsa. Corsinha, aqueles bolinhas, Sim, sabe? sim, econômico. É, bem, um Corsinha. E pra ir pra Adorava meu Iporã, Corsinha. tem que ser econômico mesmo. É. Porque bate, volta, bate, volta. Aí depois eu troquei por um Celta, depois troquei por um Symbol. Ah, sim, bom. É. Não, mas é interessante porque, assim, né, tem uma coisa que hoje a gente tem uma visão diferente de Porã na questão da distância. Hoje é muito mais perto. Sim. Meu, mas nesse período ali, eu ainda quando era novo também, nossa, Porã, realmente
Não parecia vizinho de Mondanha. É, Era muito longe, muito é. longe. Mas então em nenhum momento tu chegou a trabalhar em cidade grande, assim, Não, com um escritório nunca, fixo, nada? nunca, nunca. Até na faculdade, como eu me destaquei, eu fiquei em sexto lugar. É que a Uhum. concorrência lá era maior, né? Sim, sim. Que nem eu era acostumada aqui em Mundaí ficar entre as primeiras, ou primeira, segunda, no máximo terceira. Uhum. Lá não deu, lá eu fiquei em sexto. Aí eu ganhei uma bolsa para estudar em Porto Alegre na Defensoria Pública, porque Nossa. Defensoria Pública é quem você defende quem não tem condições de constituir um Sim. advogado. É aquele Tá? meio que indicado pelo Ministério Público? É, Você né? vai no fórum, você preenche um formulário, você consegue o advogado do Estado, que dizem. Aqui em Ah, Santa sim. Catarina é advogado do Estado, eles têm convênios. Por exemplo, se eu quiser me conveniar, eu posso ser um advogado do Estado. No início da carreira, eu até me conveniei com o Estado e aí eu recebia clientes, né? E eu recebia pelo Estado. Mas no Rio Grande do Sul, sempre teve concurso público. Então, é um cargo de Ah. carreira, defensor público. Então, eu ganhei uma bolsa para o Como ano muda de inteiro. estado para estado, né? Porque essa legislação de questão de Tribunal de Justiça, de organização judiciária, é competência estadual. Aí Ah, cada estado tem uma organização diferente. Tá? interessante. Tá na das competências, que inclusive isso está tudo disciplinado na Constituição Federal. Então, nossa, eu acho que a Constituição Federal é um livro básico que toda Sim. pessoa deveria, pelo menos, ter uma noção. Não saber É, de não. cor, Saber né? tudo Não, não só dá. saber o que tem ali, o que tu precisa saber, o que tu encontra ali. Isso é fantástico. Eu adoro o direito constitucional. Eu vou falar mais um pouquinho do off que a gente tava falando antes, né? Que, tipo, questão de grade curricular, né? Eu acho que, lógico, tem que ver qual série isso vai ter benefício, mas deveria ter o estudo do Código de Leis, né? A Constituição até a gente acaba estudando, principalmente em sociologia no ensino médio, mas desde o sexto ano é visto, assim, a história de como começa a questão das leis, né, e tal. Só que eu acho que poderia ter uma disciplina específica para estudar isso. A gente tava conversando em off, no mundo, um mundo quase perfeito, É, o mundo fantástico, ideal, um mundo né? O mundo ideal, porque tem ideal. que saber, não que tem que decorar, isso é possível, Não, não. mas pelo menos saber o básico do básico, né? Isso é muito importante. E a amarelinha, como era chamado por um político que já faleceu há muitos anos atrás, nos anos 80, ele falava, tanto é que a Constituição é de 88, né? A amarelinha, ele falava carinhosamente. Por quê? Porque conhecia, né? E quem Sim, conhece a Constituição, o Código de Leis, sim. tem um. É interessante, eu gosto de aprender isso também. Bom, como eu estava falando, então, na faculdade eu ganhei a bolsa para fazer a escola de Defensoria da Ativa em Porto Alegre, mas acabei não indo, porque o meu pai disse: quem vai cuidar das tuas irmãs, né? Então, Ah, não acredito isso. então eu tive a oportunidade de ir para uma cidade maior para Uhum. estudar, que seria Porto Alegre, depois de formada, né? Mas eu não fui. Aí depois, também, quando eu estava Isso era que ano, tu lembra? em 2001 eu me formei. 2001. Aí depois, em 2004, se eu não me engano, tive outra oportunidade de ir para Balneário Camboriú também, Uhum. porque eu trabalhava no fórum, eu trabalhava no gabinete do juiz, e naquela época tinha surgido o cargo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina de assessor de gabinete. Ah, sim. E aí era um cargo comissionado, não precisava fazer concurso, nada, era por indicação. E aí o juiz tinha sido promovido para Balneário, que estava aqui, era o doutor Gilmar, e ele me convidou para ser assessora dele, e daí eu iria para Balneário, Camboriú. Aí eu sabia que Itajaí tinha escola de magistratura, e eu ia realizar meu sonho, então, Pertinho, né, né? de ser juíza, quem Sim, sabe, né? sim. Eu iria estudar, trabalhava em Balneário, estudaria em Itajaí. Uhum. Novamente, meu pai disse: quem vai cuidar das tuas irmãs? Elas tinham Então, quantos anos nessa época? na verdade, eu e ela, nós temos a diferença de 5 anos. Elas Uhum. já eram adolescentes, né? Ah, Então, mesmo assim. tanto é que depois eu fiquei em Mondaí, nunca saí, Uhum. por causa delas e depois por causa do pai, Aham. e elas foram E ela saindo. sair. Como é que é? E aquela coisa de família acontece, tu joga na. Tipo, tu. Não que joga na cara, mas tu fala volta e meia, ó, o que eu fiz por vocês. Pior que não. Sabe, não? Porque eu tô tão feliz com a minha Aham. profissão que eu acho que era para ser isso mesmo. Tô bem realizada, eu faço o que eu gosto mesmo, Tem a questão da realização, da né? realização. Eu sou apaixonada pelo que, claro, é bastante trabalho, é estressante, mas mesmo assim eu gosto. Vou fazer o quê? Cada Sim. louco suas manias, né? É verdade, é muito trabalho, porque pra marcar essa entrevista, olha. Na verdade, desde o ano passado já tava meio assim.
porque através de um intermediário que falou, ó, conversa com Sim. ela, que ela gostaria, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, tá, vou falar. E daí, como esse ano a gente continuou o projeto, daí logo eu te chamei, eu não lembro direito, mas... E a gente acertou tudo pelo Whats, né? Tudo pelo Foi tudo Whats, pelo tudo Whats. pelo Whats. Nunca... Pelo Whats eu acho mais fácil e mais rápido. Sim, é mais prático, Mais é mais prático. prático. É que também eu já sabia que tu conhecia bem, assim, Uhum. bem, mais ou menos já conhecia o projeto do que se Sim, tratava, daí era muito mais fácil. sim. E isso até entra na próxima questão. A gente resolveu tudo porque a gente já se conhecia, não de se falar e tal, mas a gente já se conhecia por causa que Mondaí é uma cidade pequena. E aí, como que é isso transferido para o direito? Sabe por quê? Porque eu pego assim, né? Não tô dizendo que é igual, mas tinha uns filmes antigamente, sei lá, dos anos 80, 90, os filmes americanos dos Estados Unidos, que vinha um advogado recém-formado, aí ele ia para uma cidade completamente desconhecida, Uhum. bem no interior, e daí, através do tempo, ele tinha aquela relação com a comunidade e ele ganhava o pagamento através de, tipo, ganhava ovelha, ganhava fruta, ganhava essas coisas. Olha, Como que é aqui essa questão? eu já recebi pagamento também em mandioca, em frutas, ovos, galinha. Sim, tem também. Sim. Mas também às vezes eu ganho meus honorários, eles pagam e Aham. ainda me trazem um agrado, entendeu? Ah, uma Uma lembrança, um lembrança. presente. É, eu já recebi de presente, então, né? Uhum, Eles me sim. pagaram, mas gostaram tanto do meu trabalho que vieram, doutora, trouxe uma caixa de frutas, trouxe uma sacola de laranja. Às vezes eu ganho orquídeas, que eu adoro orquídeas e os meus clientes me Já mandam fica a dica pros orquídeas. próximos aí, então, né? Semana passada chegou uma orquídea linda no escritório. Aí a secretária não me passou logo a orquídea, né? Uhum. E essa orquídea ali, essa orquídea ali, de quem que tu ganhou, né? E ela, doutora, é pra senhora. Eu falei, pra mim? Mas ué, não tem nada pra mim, não é meu aniversário, não é, né? Que data que é? Mais uma. Aí fui ver de uma cliente. Ai, eu fiquei tão feliz, sabe? É tão gratificante isso, né? É que, assim, a questão do dinheiro, ele é meio que a obrigação, é o contrato, né? Uhum. Dar um presente ali É, aí é o vai agradecimento além, mesmo. né? E tu Vai não além, vai. espera, né? E tu não Quando não espera, espera, é é. muito bom. Vai, isso é muito legal. E isso que é o diferencial de uma cidade pequena. Uhum, A proximidade. Eu me envolvo muito com as uhum. pessoas. O problema da pessoa acaba sendo o meu problema. Isso não é bom para mim como profissional, sabe? Acaba absorvendo alguns problemas. Mas por outro lado, eu já tenho experiência de alguns casos que são advogados de cidade grande, por exemplo, Itajaí, Florianópolis, Balneário. Eles não sabem nada da vida do cliente, Ah, é nada. muito estranho, né? Eles não se envolvem, eles estão nem aí, entendeu? Eu não consigo ser assim. E Uhum. eu acho que é pelo fato de eu ser moradora de Mondaí e Sim. sempre ter Sempre morado teve. numa cidade pequena. Então, até a minha filha, ela é toda tímida e ela não gosta de ir comigo no mercado. Mãe, quando tu entra no mercado, tu não sai mais. Tu começa a falar com as pessoas da porta até a padaria, da padaria até o caixa. Porque sempre tem alguém conhecido e sempre a Sim. gente tem assunto, né? Ou é um cliente, ou é um amigo, um conhecido. E eu gosto muito de falar. E então, por isso que eu adoro cidade pequena. E às vezes nem tem assunto, mas ele surge na hora, né? Surge Surge na na hora, hora. Eu exato. nem precisava falar, mas já que estamos aqui, vamos Isso conversar. aí. É bom, pra quem conhece a Gabriela como eu, né? Quero mandar um abraço pra ela e dizer que, bom, já falei algumas notas tuas aqui, né? Sempre muito boas, mas é quietinha, né? Ela é. Ela É não puxou pela quietinha. mãe. Ela é tímida, mas mandar um abraço e tomara que ela assista e faça um comentário É, né? também. Isso aí, filha, vamos lá. E espalhe. E baseando-se nessa questão do ser uma cidade pequena, de ter mais proximidade, quais são os casos, os tipos de casos que mais chegam pra ti, assim? Tu pode falar do começo de carreira, Uhum. como no atual momento. Bom, o que sempre tem no escritório é pensão alimentícia. Hum, Sempre tem. Sempre tem o pai que some, que não paga a pensão, uhum. né? E olha, é difícil, mas acontece muito, né? É difícil, mas acontece muito da gente não conseguir localizar essa pessoa. Ela some no mundo, tu não tem jeito. Tu pede auxílio do Poder Judiciário, que a gente tem agora essa ferramenta, Uhum. que o próprio Poder Judiciário, com o Ministério Público, consegue ir atrás, até no eleitoral, né? Porque a pessoa vota, Ah, então claro, ela tem. é. Até no SUS a gente agora tem. Eu, como advogada, não posso, mas eu posso pedir para o juiz e o juiz determina, Sim, oficia. E mesmo com esses dados públicos, né, que a gente pressupõe que a pessoa deveria estar com o cadastro atualizado, mesmo assim a gente não encontra. Assim,
não vou te dizer que é muitos casos, mas sempre Sim. tem. Sempre tem um e outro que acontece isso. E fora esses, a dificuldade de encontrar, a dificuldade do cara pagar, né? Sim. Às vezes o cara tem que ir preso, pra daí, quando tá Daí preso, daí atrás. aparece o dinheiro. Aí brota o dinheiro, né? Uhum. Mas para fazer filho é interessante. Agora, para pagar, para Pra pagar. manter. Então, E, isso sempre tem. Sempre, sempre tem. tá, e todos. Isso é uma coisa meio nova pra mim. Mas, tipo, não que eu não saiba que exista Sim. isso, né? Mas. E se não localizar? Ah, então. Aí é que tá. Aí continua tramitando Continua até. tramitando, sim. Eu tive um caso, por exemplo, que era 30% do salário mínimo. Uhum. Veja, hoje 30% do salário mínimo dá o quê? R$ 400, É 400 por e aí. alguma coisa, né? Aí foi em cento e poucos mil reais, Meu Deus. tá? Ficou Essa anos, ação. Ficou então. anos. E adivinha? Localizamos esse cara quando ele morreu. Lá no Pará. E aí? Sem bens, morreu sem bens, Uhum. tá? Pessoa, coitada da mãe, se virou o tempo inteiro sozinha, com a ajuda dos avós Sim. maternos, porque do paterno também não tinha, né? Não tinha. E é bem complicado, Tá louco. né? Isso é. Meu, não passa pela cabeça, né? Sim, mas São tem. tantos detalhes É. assim. Esse caso meu aí é um caso antigo. Eu tenho um caso agora que tá, até hoje chamei Ah. a minha cliente, que não é alimentos para cliente, é para o filho da Sim, cliente, sim. né? Mas ela, como a criança é menor, então chamei a cliente, que é a representante do menor, e falei: olha, o oficial de justiça intimou essa pessoa, chamou essa pessoa, que agora também pode ser intimação pelo WhatsApp, mas é essa Ah, interessante. foto. Eu não conheço ele. Esse aqui é seu ex-marido? Não, não é esse. Porque o oficial de justiça certificou que tinha chamado a pessoa, mas a pessoa não respondeu. Aí eu pensei, ou não é a pessoa, ou ele está se ocultando. Aí, na dúvida, chamei a cliente e ela disse: não, não é ele. Então, tá bem difícil da gente tentar localizar, mas vou apelar agora para os dados da Justiça Sim. Eleitoral, do SUS, para ver se agora a gente consegue localizar. Meu Deus do céu. Esse já está rolando há um ano. Um ano já. Um ano. Já tá então um monte atrasado. Nossa, tá um monte atrasado. Só que é caso mínimo, tá? É Sim. 30% do salário mínimo. Então, é um valor pouco, tá? Sim. E ainda o cara não paga, né? Some no mundo para não pagar. E aí depois, na hora que for pego, vai ter que pagar os atrasados. Vai, Tem que vai. pagar os atrasados. É. E tem a questão do, Só do que aí, décimo, não tem também? tem do 13º salário, É, que quem paga a pensão tem que tem que pagar pagar o um décimo décimo terceiro. terceiro, né? É, tem que pagar também. Essa é uma coisa que eu também não tinha certeza se era verdade mesmo. Sim, é verdade. É. Interessante. Uhum. Interessante. Só que assim, aí dependendo desse caso, a efetividade, não sei se vai acontecer, porque Uhum. na hora que localizar ele, ele vai ser preso, e Sim. aí, ele vai ter dinheiro para pagar todo esse montante, sabe? Sim. Então, isso é umas coisas Provavelmente que não. deixa a gente frustrado na profissão, sabe? Então, mas, por outro lado, tem o direito previdenciário, Que é tá? a Que é a área. minha área, que eu fiz especialização nessa área, e que essa área eu Fez na vejo. URI também? E não a especialização eu fiz na UNUESC, Uhum. campus de Xanxerê, mas eu fiz em Chapecó, numa extensão de Chapecó. Ali eu fiz a pós, e dali, então, todo ano eu faço atualizações, porque essa área está sempre mudando, Sim. sempre tem uma É incrível. portaria nova, um decreto Quando novo, eu uma fui lei nova. pesquisar, quando eu fui pesquisar pra fazer, porque eu sempre dou uma pesquisada planejada, né? Tipo, o que vai perguntar exatamente? Meu Deus do céu. Tanto é que nós já alinhamos, né? Já tá um Sim. compromisso aí, ó, para quem assistir para fazer mais, porque é uma área muito legal de se falar, né? É Sim. muito interessante e é uma área muito vasta. Ó, aí, falando ainda do previdenciário, Uhum. tem o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, tá? É um instituto sem fins lucrativos que atuam advogados, professores, juízes da área, do direito previdenciário, tá? Eu faço parte dele, você paga, é uma anuidade para Ah, fazer por isso tem um parte. código também, né? Tem, É, ou ele entra o teu código de advogada, porque tem um registro, né? a OAB. Aham. A OAB, Ah, esse outro não a OAB usa o mesmo. usam mesmo a Uhum. OAB. Sim. Aí, nesse Instituto de Direito Previdenciário, a gente acaba se encontrando todo ano num congresso. O ano passado foi em Brasília, tá? E aí a gente sempre acaba fazendo amizades. Eu fiz amizade com uma advogada de São Paulo, e para você ver, nesse mundo, nesse universo do direito previdenciário, ela trabalha especificamente num nicho, que é auxílio acidente.
Uhum. Pois, em outra oportunidade eu posso até Sim, explicar do que se trata, mas enfim, é uma indenização quando você se machuca. Não vou deixar o pessoal na curiosidade. É. Quando você se machuca, pode ser um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza, você ficou impossibilitado de trabalhar, você vai receber. Por exemplo, tu tá jogando futebol, Sim, caiu, quebrou a perna. Tu não vai conseguir trabalhar, certo? Até porque provavelmente você vai fazer uma cirurgia, você vai ficar uns sim. 45 dias sem poder trabalhar. E aí na fisioterapia, talvez? Exato. Aí é o auxílio doença. Ah, Mas ele quebrou o pé, ou quebrou a perna, teve algum problema assim, e se recuperou, mas ele ficou manco, ou ficou com uma outra deformidade. Aí ele tem direito a uma indenização. Ele vai continuar trabalhando sim, mas ele vai receber uma indenização. 50% do que ele ganha, ele vai ser indenizado. Isso é o auxílio acidente. ah, Aí, essa advogada que eu conheci em São Paulo, ela trabalha só com isso. Então, aí é que tá a diferença de você trabalhar numa cidade grande para uma cidade pequena. uhum. Na cidade pequena, se eu for trabalhar só com isso, eu vou morrer Então de não vai, fome. sim, não vai conseguir muita coisa. Não. E já lá em São Paulo, tipo, é o especialista do especialista. Uhum. Então, é só do ramo, ela só trabalha com previdenciário, e dentro do previdenciário é só com aquele nicho ali do auxílio acidente. Então, numa cidade pequena como Mondaí, eu não posso fazer isso. Eu tenho que trabalhar com o Não previdenciário, pode ser no geral. eu tenho que trabalhar com o previdenciário no geral e ainda com outras ações, Sim, em outras, não só previdenciário, ainda, por exemplo, direito de família, que é essa questão dos alimentos da que eu pensão. citei, Uhum. inventário, que é direito sucessório, são coisas que sempre, também, inventário é uma coisa que Sim. sempre tem, né? Então, assim, numa cidade pequena, você vai ter que meio que fazer de tudo um pouco. E até vem uma pergunta em cima disso. Tu chega a atender casos de outros municípios também? Sim, Sim. sim, sim. Vem de outros municípios, porque ouviu falar, porque é parente, é amigo e tal. Isso me deixa feliz, Não, né? Porque lógico, muito o bom. boca a boca, né? Sim. Eu tenho clientes de Palmitos, de Caibi, de Riqueza, de Vicente Dutra, Iporã, Descanso, já tive também. Uhum. E também agora, com essa questão da internet, né, dos meios sociais, eu tenho também de Goiás, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Nossa. Rio de Janeiro eu Aí tenho esses são remotos? 3. Como que funciona? São São remotos, remotos. são remotos. Olha só, do Rio de Janeiro. Uma colega de faculdade que foi para o Rio, ela só atua com o direito trabalhista. Eu não faço trabalhista, Uhum. salvo raríssimas Sim. exceções. E ela, como ela tem clientela, ela é trabalhista, ela não faz previdenciário. Aí Ah, ela me indicou, aí ela te e indica. aí ela me indicou uma dentista, aposentei essa dentista, a dentista me indicou para uma amiga que é psicóloga, E assim e foi. assim vai indo. E eu não conheço elas pessoalmente, Sim, por sim, videochamada sim. A sim. gente faz videochamadas e tudo. Pra ver como que é a questão da tecnologia junto com a própria competência e Exato, espalha as coisas, né? Isso é exato. muito. Eu gosto muito de ouvir essas coisas, porque às vezes a gente fica com medo de querer sair, mas hoje nem é tão necessário sair. Tu consegue fazer algumas coisas em outros lugares, né? Isso é muito legal. E a tecnologia é sempre presente. Isso Sempre que é. assim. Aí já dá um medinho dos nossos adolescentes, né? É. Porque como para trabalhar é fácil. Sim, Então, que dirá para outras coisas, né? sim, sim. É uma janela muito aberta, né? É que é uma diferença geracional, porque a gente cresceu junto com a tecnologia, ela crescendo também, ela se Uhum, desenvolvendo. E isso, ele já tem pronto. Não pronto. tem, tipo, novidade Uhum, tecnológica. Isso vai demorar. Ah, e tem a IA e tal. Bom, é a última tecnologia que veio, né? Que eles sim. estão acompanhando. Mas realmente a gente viu uma transformação muito grande, né? É. Era o telefone puxado com fio, a internet de Nossa. escada, para hoje. E para nós, pelo menos, né, nós somos de geração um pouquinho diferente, mas a gente aprendeu com ela também. A Uhum, funcionalidade, sim. ferramenta. E isso é fantástico. Até falando isso, a questão da tua rotina, o teu dia a dia, como é que ele começa. Como que tu faz os teus planejamentos? Tu usa a tecnologia, tu vai na agendinha, tu usa os dois. Como que funciona o teu calendário? Eu sei que tu. Acho que tu me falou agenda ou calendário, alguma coisa É, assim. eu uso agenda de papel, tá? Eu tentei com Ah, a agenda do Google, não me adaptei, porque não. eu sou do ano lá da década de 70, não vou dizer o ano que eu nasci, mas eu sou da década de 70, então vocês imaginem. Hã, mas eu prefiro o papel, Uhum. tá? Até assim, ó, quando eu vou ler uma sentença, eu imprimo a sentença que eu tenho que riscar.
Eu tenho que riscar, Sim, sublinhar, tá? Para ver onde é que, o que que eu concordo, o que que eu não concordo, porque o que eu não concordo eu vou fazer recurso. sim. E se para mim se tá na tela parece que não é a mesma coisa. Eu tenho que ter aquilo para riscar. Eu me concentro mais, né? Então a primeira coisa dessa questão da tecnologia é que eu ainda uso o papel. Segundo, eu uso inteligência artificial, sim, mas não confio nela cegamente. É. Eu ainda, depois que ela fez, eu vou lá conferir se a jurisprudência existe, se aqueles artigos existem, porque às vezes ela pode Ela, mentir, sim, tá? ela erra E muitas coisas também. agora, como eu faço muito, eu tô muito, eu não paro, eu adoro estudar, sempre gostei de estudar. E 2 vezes por ano eu vou para fora. Eu vou em eventos presenciais. Eu estive Uhum. agora em Balneário Camboriú em março e o próximo vai ser em outubro do IBDP. Então esse que eu vou em Balneário Camboriú é sempre em Balneário Camboriú e é sempre em março. E esse do IBDP, ele varia. Ele já foi em Salvador, já foi em Campinas, já foi em Brasília. Ele é Ele anual? é anual. Anual. Os dois são anuais. Ah, Só que um é em março, outro é em outubro. uhum. E esse do IBDP nunca é na mesma cidade. Esse vai ser agora em Faça outubro, é em isso. Curitiba. É bom isso. Então, isso é muito bom porque além de você trocar ideias com os colegas, o tal do network, né? Ainda você vê as novidades. Por exemplo, esse de Balneário Camboriú, eu adquiri uma inteligência artificial só de direito previdenciário. Nossa. Nossa, ela é muito boa. Tu pega o CNIS da pessoa e Uhum. você importa e joga lá, ele vai te dizer o que tem de errado no CNIS. O que que seria esse O CNIS? CNIS é todo mundo tem. Todo mundo que é trabalhador tem o CNIS, que é as tuas informações da Previdência Social. Todos os Ah, teus vínculos trabalhistas, desde que você começou a trabalhar, com a remuneração, a entrada, a saída, é por isso ali que você vai se aposentar. Então, você nossa, tem. tem Você vai um. acessar o Meu INSS, você deve ter senha Gov. Uhum. Com o Sim. teu CPF, com a senha Gov, tu vai entrar no Meu INSS. E lá você vai procurar o CNIS. Joga lá na lupa CNIS. 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 Ali está a tua história laboral. Se você é do regime geral, né, Uhum. da Sim. Previdência Social. Se você é estatutário e prévio, por exemplo, daí não. Aí não é o CNIS. Aí É outro. você vai ter que ver lá com o pessoal do Estado o documento que eles vão te fornecer. É, e tem outra diferença também, que é uns que pagam por fora, eu não sei como chama, pra se aposentar, só que é pagado por fora, tipo, particular. Assim, você pode ser autônomo, aí Uhum. você paga o carnê, né? Sim. Você pode ter MEI, aí você paga a tua guia MEI, Uhum. né? Você é empresário, você também vai pagar sobre o teu Prolabore. Uhum. E quem tem CTPS, que é carteira de trabalho, né? CTPS, carteira de trabalho e previdência social. Sim. Aí você contribui para a Previdência. Todas essas categorias que eu listei contribuem para a Previdência Social, para o INSS. Uhum. Mas você é professor da rede Municipal. municipal. Você também contribui para o INSS. Uhum. Porque Mondaí, ele é do regime geral, não é regime próprio. Não era. Regime próprio vai ter Chapecó, Ah, Florianópolis. Cidades maiores têm regime próprio, tá? E uhum. você também vai poder se aposentar se você trabalhar de professor no geral e no próprio. Porque o professor pode trabalhar no geral e no próprio, Uhum. desde que não Sim, coincida a carga horária, né? sim, sim. Tem um esquema. É, eu já penso na minha aposentadoria, É faz isso, tempo. isso aí, Tem tem que que planejar. 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 Tem que É. planejar. Planejamento previdenciário é importante, é fundamental, porque as pessoas só vão se dar conta quando chegar na hora de se aposentar. Bah, e agora? Ah, muita gente chega no escritório, olha, eu trabalhei muitos anos frio. Eu falei, e agora? E agora? E Como agora? que tu vai comprovar isso? Exatamente, isso faz falta. E não tem, né? Olha, é quase impossível você conseguir comprovar isso. Pra não. A gente já deu um monte de spoiler de uma conversa futura, né? Mas é que não adianta, é inevitável, né? Sim. E dá pra perceber como tu gosta do assunto também. Daí, tipo, eu não vou dizer, não fala isso, não fala isso. É, né? Não vou falar isso. Mas eu agora queria entrar na questão de melhorias. Como que, assim, na tua concepção, né, na tua experiência, poderia ter uma melhoria no sistema jurídico de cidade pequena? Se isso poderia ser melhorado de alguma maneira? Como que funciona isso? Ou ele mesmo que seja cidade pequena, ele pega ainda muito de cidade grande. Tu diz na questão das demandas? É, das demandas, dos processos. Ah, Deveria ter uma diferenciação. Como que tu acha? na verdade, assim, Mondaí, no nosso fórum, é a nossa comarca, então atinge Mondaí e Porã e Riqueza, né? Uhum. Nós estamos com um juiz que ele é muito bom, ele despacha muito rápido, ele é preocupado, sabe? Então agora a gente está
tá bem tranquilo no fórum. Uhum. O problema de Mondaí é quando o juiz vai embora. Ah, e é bastante, Entendeu? né? O que que aconteceu? Nós tínhamos o doutor Júlio, que ele era excelente, Uhum. ele foi embora, ficamos meio ano sem juiz. Veio a doutora Caroline, era ótima também, foi Sim. embora, ficamos mais, sei lá, meio ano, digamos assim, Nossa. sem E aí juiz. atrasa tudo ou é despachado para outro lugar isso? Não, acontece que atrasa tudo, porque vem um substituto, tem que Sim, ter um sim. substituto. Só que o substituto, ele não dá sentença, raramente ele vai dar sentença. Não é a comarca dele, entendeu? E ele nem vai ter tempo de dar sentença. As audiências também não vão ser feitas. Uhum. Vai acontecer as audiências conciliatórias, vai acontecer as audiências do juizado especial, mas as audiências complexas, oitiva de testemunha, não. Tanto é que hoje eu tive uma audiência que ela deveria ter acontecido lá em 2025, Meu Deus. tá? Aí foi remarcada porque a juíza, a doutora Caroline, foi embora. Aí veio o juiz agora, ele veio em setembro, e agora que aconteceu em abril a Uhum. audiência. Então, assim, o problema da cidade pequena é essa troca, e não é uma troca imediata, entendeu? Sim. Porque não tem, não Demora. tem, não tem. Tem que esperar o concurso. Esperar o concurso. E como Falta, não é fa- questão de tipo, de mover um para cá. É não, que falta juiz. falta juiz. Nossa. Tá, isso aí. E outra, como Mondaí é uma cidade, uma comarca inicial, Uhum. então quem vem para cá? Início de carreira. Ah, sim. Tanto é que o juiz que está aqui, ele passou em primeiro lugar no concurso. Ele é de São Paulo, se eu não me engano. Ele passou em primeiro lugar no concurso e ele escolheu Mondaí, né? Então, o cara é fera mesmo, Sim. né? Mas eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui. Porque, tipo, ele vem pra cá pra adquirir experiência ou como que Não. funciona isso? Na verdade, assim, ele vem pra cá porque ele escolhe. Ele tem Sim, a opção sim. dele, ele escolhe. Aí ele também tá no estágio probatório, Ah, tem isso também. entendeu? Tem isso também, porque Uhum. é serviço público, é concurso, Sim, sim. né? Então, não tem como um juiz de carreira vir para Mondaí. De É, carreira que já cresceu na carreira. consolidado já, sim. Os juízes, a tendência é eles ir subindo. O Mondaí começa o primeiro degrau. E aí tu vai E subindo. ele pode optar por ficar? O Pode, juiz pode fazer isso. pode. Itapiranga, sim. Itapiranga, o juiz optou por ficar, ele tá lá há 20 anos. E também Nossa. o cara é maravilhoso. Uhum. Ele é muito rápido. Ele é muito ágil. Só que é ruim. Porque, eu não sei, não atua em Itapiranga, um e outro processo que eu tenho lá em Sim, sim. Itapiranga. Mas eu não sei como é que se ele vai, se ele frequenta a sociedade ou Ah, não. entendi. Eu imagino que, não sei se fosse juíza, eu Sim. ia gostar de ficar numa comarca só. Porque você fica muito limitado, né? Sim. Cidade pequena. Cidade pequena, conhece todo mundo, então. Bah, então é um risco bem grande, né? Bom, e já indo para o final da nossa entrevista, nossa conversa, por isso que é bom fazer uma estrutura, porque senão, se a gente não fizer a estrutura, A fica gente se conversando. perde, né? Não, e fica conversando 2 horas e meia, 3 horas. Que conselho você daria para. Eu vou dizer aqueles que estão no terceiro ano, segundo ano, mas às vezes tem uns que já no nono ano, oitavo ano, já pensam em fazer a faculdade de Direito. E fazer, tu pode focar, tipo, fazer em cidade pequena ou fazer num aspecto geral. Qual seria o conselho que você daria para esses jovens? Olha, independente de qual cidade, se for pequena ou grande, eu acredito que você tem que gostar do que você vai fazer e fazer direito realmente se você gosta da profissão. Não fazer, porque tá na moda fazer direito, porque direito vai te dar uma futura estabilidade financeira. Não, faça se você realmente ama essa profissão e você vai se dar bem. E seja cidade grande, seja cidade pequena, a partir do momento que você ama aquilo que você faz, você vai se dar bem. Mas assim, sempre você vai ter que estar estudando. Sempre, sempre, Sim. sempre, sempre, sempre. Até porque muita coisa vai mudando, né? Então, é uma das profissões, assim, eu sei que todas têm que ir estudar, Sim, sim. né? Sim. Eu sei que de contábeis também, toda hora está mudando a questão, agora com a reforma tributária, né? Sim. Mas o direito também está sempre mudando, principalmente a área que eu escolhi, que é o previdenciário. E habilidades, assim, tirando a questão do estudo, outras habilidades que você poderia destacar? Participe bastante da sociedade, Uhum. tá? Eu acho que quem faz direito tem que participar, tem que se envolver na sociedade para viver aquilo, tá? Viver na comunidade que você está inserida, né? Uhum. Participar, ações sociais, participar, seja da APP, se envolver na comunidade, se Outras envolver instituições. outras instituições, porque você vai fortalecer
Você, como você é da área do direito, você sabe sobre lei, você vai fazer um favor também para a comunidade. Uhum. Participe da igreja, participe das APPs, participe dos escoteiros. Claro, não dá para se envolver em tudo, mas na medida do possível, tente se envolver. Eu, por exemplo, eu nunca fui da APP. Estou Uhum. falando aí, mas nunca Sim, fui. sim. Porque não tive a oportunidade. Mas eu sempre tive em Laios, na igreja. Então, eu sempre estive muito envolvida na comunidade. Agora, eu estou também na própria OAB, eu estou envolvida. Uhum. Estou no tal do IBDP, que eu falo também, estou Sim, também envolvida. tem Então, envolvimento. a gente tem que se envolver. Uhum. Tem que se envolver para fortalecer a comunidade que você está. Muito bom, muito bom. Bom, então em nome com a palavra cast, né, da equipe e tal, eu quero agradecer muito o patrocínio, né? Foi muito interessante o patrocínio, porque é uma área que a gente pode ter várias pautas, conversar bastante sobre muita coisa. Eu gosto muito de aprender o direito porque na faculdade de História a gente estuda um pouco do direito romano, Sim, né? a Aí lei tem do a questão, talhão. lei italiano, sexto ano também Ai, aprende, muito o legal a Código de lei do talhão. Hammurabi, Ai, e sim. aí o olho por olho, dente por dente, todas essas questões. Até tem a questão da lei das 12 tábuas, que é o Também. direito romano, basicamente, né? De Sim. origem. Uhum. E aí depois a gente vê na faculdade de Direito os universitários caminhando pra lá e pra cá com um vademecum e às vezes nem sabe que é latim que vem do direito romano, né? Pois Então, é. assim, é muito interessante. Mas eu tive direito latim, tá Uhum. na minha grade, direito romano. Tem específicos, geralmente é o professor de história que dá essa disciplina, né? Na nossa, na URI, era Uhum. o padre. Um pa- Um pa- padre, o padre, que o gente. padre tem que saber latim, né? Ele é. E ele era um padre já aposentado Uhum. e bem velhinho mesmo. Quando ele dava aula para nós, acho que ele já tinha uns Tinha bastante 80. conhecimento agregado. Nossa, mas era muito bom a aula dele, Aham. sabe? Era muito gostosa. Agora me fugiu o nome, gente. Eu vou É, colocar na descrição. Tu tá. me passa, Eu, dá uma pesquisada, me isso, passa, não. eu vou Com colocar. certeza eu tenho Sim. anotado o nome dele, eu vou saber, que Colocar até até a figurinha se preferir. tinha, acho que tinha um livro dele também. Agora fugiu o Uhum. nome. Mas ele era muito legal, esse professor. É aquela coisa que eu falei no meio da entrevista, e você concordou porque a advocacia, o direito, ele é da área das humanas, e para Das- isso tem que ter a disciplina de história, né? Tem que Sim, valorizar um pouco também. claro, ai. É Mas muito então. importante. E olha, que quando eu era do ensino médio, eu adorava história e geografia, Uhum. tá? Nossa, história, literatura, português, É tudo que é a a ver, questão da né? leitura, né? É, E o advogado, ele tem tem que, que ler, tem tem que que ler, gostar de tem que ler. gostar. Senão, Mas então tá, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que tenham gostado do episódio. Se você quiser dar mais um recado final, fica à vontade. eu que agradeço, Uhum. Giacomo, adorei estar aqui, falar com você. Espero que eu tenha transmitido alguma coisa de novo, algum Sim, conhecimento, porque o importante é que a gente está sempre aprendendo e quando a gente transmite conhecimento, a gente também acaba aprendendo sim, alguma coisa, exatamente. né? Mas então tá. Então tá, até a próxima. Até a próxima. Valeu aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.